Sejam bem-vindos ao podcast Memórias que Falam, um podcast do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que apresenta os desafios e avanços da saúde pública, sempre com um olhar atento para as desigualdades que impactam a vida das pessoas. Esse podcast não seria possível sem o Programa Unificado de Bolsas da USP e tantas pessoas que fizeram e fazem parte desta construção. Alunos como a Fernanda, Lucas, Wes, Elza, Radica e Jaciara. Não podemos esquecer também a Alessandra, que administra o espaço, e a professora Maria Cristina da Costa Marques. Também não seria possível sem você que nos acompanha e participa com a gente deste espaço plural que trabalha para receber todas as pessoas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Augusto, graduando do curso de Saúde Pública aqui da Universidade de São Paulo. E hoje eu tenho a honra de receber no nosso podcast Memórias que Falam as diretoras do documentário excepcional Quando Falta o Ar, Ana Peta e Helena Peta. Muitíssimo obrigado por terem vindo, por toparem essa empreitada, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada a você. Obrigada, Augusto. É uma honra também estar aqui com você. A honra é nossa. Ana Peta, diretora, atriz, criadora de diversos conteúdos. Helena, criadora, diretora, médica. Conta pra gente um pouquinho da trajetória de vocês, até mesmo porque, pelo pouco que a gente acompanha, existe uma construção crítica familiar interessantíssima. Então, conta pra gente quem são Helena Peta e Ana Peta. Bom, nós somos duas irmãs, né, que a gente se encontrou um pouco nesse universo artístico, apesar de a gente ter optado por carreiras, digamos assim, diferentes, né? Eu fui fazer medicina, Ana foi fazer artes cênicas. A gente começou a produzir, né? A nossa história começa com Unidade Básica, que é uma série de ficção, né? Eu trabalhava numa unidade básica de saúde e a Ana já, nesse mundo do audiovisual, fazia uma série policial na época, que chamava 9mm. E a gente conversando na época, não tinha uma série brasileira, médica, enfim, uma série que retratasse o universo da saúde, né? E depois até surgiu, Sob Pressão, outras séries, mas naquela época não tinha. E as séries têm um sucesso, né? As séries norte-americanas, as séries, né, na ficção, séries médicas têm um apelo, tal, o público gosta. Mas a gente queria produzir uma coisa diferente, né? A gente queria produzir com esse diálogo com o SUS, com a atenção primária, outros profissionais de saúde que não só os médicos. Então, a gente juntas pensou nessa possibilidade de criar uma série. E isso foi se desenvolvendo. Hoje, Unidade Básicas tem 3 temporadas. E aí, durante a pandemia, a gente dirigiu juntas o Quando Falta o Ar, que é um documentário, né? Mas, enfim, a gente tem uma história de pais que são militantes políticos, né? Participaram da luta contra a ditadura militar. A nossa casa sempre teve muito a ver com arte, a gente sempre fez teatro, né? Tem vários artistas na família. Então, acho que a gente cresceu um pouco nesse universo e aí quando a gente se encontrou, né? A gente entendeu que tinha uma potência trazer esse universo da saúde pública, do dia a dia do SUS, das equipes de saúde, para o cinema, né, que era um lugar que a Ana já estava, isso foi se multiplicando e agora a gente tem outros projetos e enfim, a gente acabou que está trabalhando bastante juntas. Para você, Ana, como foi essa construção, como levar o SUS, que hoje, dia 19, nós estamos gravando esse episódio no dia 19 de setembro de 2025, nós estamos falando de 35 anos de uma construção incrível que é o nosso Sistema Único de Saúde. Como é para você construir arte e construir SUS? Então, eu tinha já, assim, como cidadã, né, como uma brasileira,
uma admiração pela toda a construção do SUS, mas ainda para mim era um universo que eu entendia, que eu usava como todo brasileiro, né? Usa, que eu admirava, mas que eu não conhecia com a profundidade que eu fui e a cada dia tento conhecer mais, né? E fazer a unidade básica foi esse primeiro mergulho, assim. Então, eu sou a doutora Laura na unidade básica, que é uma médica que chega na UBS achando que aquilo é muito simples, que ela vai tirar de letra. E aí ela percebe que a formação dela não dá conta, que na verdade ela encontra uma alta complexidade das relações, da realidade social, da vida das pessoas. E aí foi tentando entender essa descoberta da Laura que eu fui também descobrindo. Então, na verdade, a gente juntas ali, né, personagem e atriz, a gente foi mergulhando nesse universo da atenção primária para entender. E a Laura, no final da primeira temporada, ela se apaixona pela UBS, né? E ela decide depois, na segunda temporada, voltar para a UBS. E eu acho que eu fui através dessa personagem da unidade básica, principalmente, conhecendo mais esse universo e me encantando também com ele. Aproveitando, eu tentei procurar os episódios da série e não encontrei. Eu, teoricamente estava em um streaming, não está. Sim. Hoje, como nós assistimos os episódios? Esse é um da problema, porque ela tava, as 3 temporadas estavam disponíveis na Globoplay. Mas a Globoplay muda o catálogo, né? Enfim, de produções. E agora, nessa mudança, a gente não está disponível, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha para a unidade básica voltar, né? Para estar disponível na Globoplay. Eu topo. Globoplay, vamos voltar a ser unidade básica. Tem tanta gente que não assistiu. E hoje a gente fala tanto de saúde pública, saúde coletiva. Estamos aguardando, hein? Volta, faz isso pra gente, por favor. Esse nós não assistimos. Mas sabe o que a gente assistiu? Quando Falta o Ar. Quando Falta o Ar, que está disponível hoje no Claro TV+, isso, né? Sim, sim. Para todas as pessoas poderem assistir. Recentemente disponível, é um documentário de 2022, que vocês gravaram entre 2020 e 2021, se eu não me engano, não é? Exatamente. Finalzinho do ano de 2020, começo dos anos de 2021, quando ainda não existiam as vacinas para o vírus da Covid-19. E eu queria saber de vocês, como foi gravar Quando Falta o Ar nesses territórios, que foram diversos territórios, com tantos atravessamentos sociais, com tantos atravessamentos políticos da nossa gestão na época que nós tínhamos. Como foi? Conta pra gente. Olha, foi um desafio, né, muito grande, porque é isso, a gente estava no começo da pandemia. Quando começa a pandemia, a gente começou a entender que a gente estava num momento histórico, né? Eu não estava atuando como médica, mas com filho pequeno, mas percebendo que muitos amigos, muitos colegas, muitas pessoas estavam naquele momento numa situação muito desesperadora, porque ninguém sabia direito, né? As pessoas começaram a morrer, os profissionais de saúde que estavam na linha de frente muitas vezes tiveram que se separar dos seus filhos, das suas casas, enfim, acho que todo mundo viveu isso ali, né? Mas o que a gente começou a fazer foi conversar com pessoas de casa mesmo, assim, comecei a gravar Zoom, Skype, do jeito que dava, e pessoas em diversas situações. A gente achou que era muito interessante entender um pouco assim, a atenção primária, como é que a coisa está acontecendo, dentro de um presídio, quem está lá num lugar na região amazônica, no meio de uma comunidade ribeirinha, numa UTI, né, Covid, que aqui em São Paulo a gente teve a maior UTI Covid do mundo, né, no Hospital das Clínicas, que todo o hospital virou UTI Covid. Então a gente começou de um jeito muito caseiro. Isso foi ganhando uma dimensão porque a gente foi entendendo que era um momento histórico, né? No começo a gente, daqui a pouco podia durar um mês, podia durar 2 meses, e aquilo foi crescendo.
Aí a gente percebeu que chegou um momento que a gente tinha que ir no lugar que essas pessoas trabalhavam, nessas mulheres principalmente, né? Porque eu acho que a gente sempre soube que no SUS mais de 70%, 80% são mulheres, mas na pandemia ainda mais. A hora que a gente olhou, quem estava na linha de frente da maioria desses serviços eram mulheres. Sim. E aí a gente fez uma seleção de lugares, então, que a gente achava mais interessante, que tinham essas personagens da vida real mais dedicadas, mais comprometidas, mais, né, profissionais de saúde que muitas vezes... Andréia Beatriz é uma médica de família, por exemplo, que atua num presídio em Salvador já há mais de 20 anos, né? No Morro da Conceição, a Conceição, uma agente comunitária de saúde que está lá desde que nasceu praticamente. Rafaela, uma médica... Enfim, a gente foi mapeando isso. E aí, quando melhorou um pouco, que foi setembro de 2020, a gente pôde ir. E a nossa sensação naquele momento é que tinha passado o pior. A gente achou, não, agora a gente vai pegar o que foi, né, a memória, enfim, mas não era o pior, né? Chegou em janeiro, teve Manaus, falta de oxigênio, enfim, ainda a gente viveu muito mais. Mas eu acho que a gente tinha esse compromisso histórico, assim, a gente sempre pensou muito assim, alguém precisa mostrar quem é que está defendendo a vida no momento que a gente foi abandonado, né? A gente não tinha Ministério da Saúde, a gente tinha um presidente anti-ciência, que debochava, que atrapalhava o que estava acontecendo. Realmente. E aí a gente sentia muito esse dever de, olha, a arte também precisa estar na linha de frente, né? Mostrando essas pessoas que muitas vezes estavam ali sacrificando a vida delas para salvar a vida de outras pessoas, né? Então foi muito forte, mas acho que foi muito importante, né? Como memória também, né? Eu lembro que logo no começo do filme tem, vou pular a cena que nós temos, o atendimento através de barcos que acontecem, eu lembro no começo do filme. E eu lembro que você falou muito de saúde primária e os agentes comunitários de saúde, que são, eu acho, na minha opinião, é um dos melhores programas que existem dentro da saúde, dentro do nosso SUS, são os agentes comunitários de saúde que conhecem esse território. E a Conceição, mas também outras pessoas citadas no filme. Eu lembro que uma das pacientes, uma das usuárias, ela fala sobre a história de comer macaxeira e que faz mal. E eu lembrei exatamente sobre essa desinformação que nós tivemos dentro da nossa política, do nosso governo, que chegou na macaxeira. Então, qual foi a importância de todas essas pessoas estarem lá nesses territórios, nesses espaços? Para mim, foi uma visão, assim, principalmente focada na figura feminina, fenomenal. Mas conta pra gente, continuando nesse assunto sobre a Conceição. Eu queria saber um pouquinho mais dela, tanto a Conceição, e eu peço desculpas, Rafaela, doutora Rafaela. Dos presídios. Não, a Andréia Beatriz, a Rafaela é do Morro da Conceição também. Que ela coloca músicas, ela trabalha com diferentes religiões dentro do presídio. Você tem o cristianismo, você tem as religiões de matriz africana, principalmente para ela. E como foi visualizar todas essas diferenças sociais, culturais, territoriais, como essas pessoas sendo a âncora desses usuários, dessas pessoas tão necessitadas? Primeiro, assim, foi um encontro, assim, com pessoas, com seres humanos, com pessoas muito, né, muito conscientes do seu papel, né? A Andréia Beatriz é uma mulher, assim, que tem uma consciência do papel dela, de quanto ela pode exercer a função dela com um olhar para o outro e na relação, né? Nem todo mundo repara, mas se você for olhar para a cena do atendimento dela dentro do sistema prisional, ela usa uma roupa que é da mesma cor dos detentos, dos internos, que é numa tentativa de aproximação, de ali dois seres humanos, um cuidando do outro. E ela, o tempo todo, trazia pra gente, mostrava pra gente o tamanho dela, porque ela é uma mulher sensacional. Então, primeiro tem uma coisa de admiração mesmo, que a gente passa a conhecer essas pessoas e admirar profundamente, e ter mais vontade ainda de mostrar o trabalho delas para as pessoas, né, para o mundo, enfim,
para quem assistiu o filme. E eu acho que tem uma coisa no filme que tem a ver também com esse olhar feminino e essa busca da delicadeza no filme também, que é esses momentos de delicadeza, né? Que é a música que entra, que é aquelas enfermeiras fazendo a barba do paciente, que é a moça da lavanderia dizendo do prazer dela de colocar um lençol limpinho. Então, acho que esses momentos de delicadeza mostram para a gente que, apesar de toda essa guerra, né, de toda essa sensação de desespero, de sofrimento, de negacionismo, tinham pessoas que não só estavam cuidando e defendendo a vida, mas estavam buscando ainda um pouco de humanidade nessas relações, né? E eu acho isso muito, muito profundo, assim, e muito importante da gente abrir espaço para mostrar, né? Sim. Você citou agora, Ana, sobre a sensibilidade. E eu lembro que teve uma cena que eu acho também foi sendo colocada dentro da população carcerária privada de liberdade. Foi quando a gente tem a trilha sonora do Steel Magnolia, Billie Holiday. Billie Holiday. Eu queria saber, eu sei que não é talvez tão importante, mas eu queria saber de onde surgiu, como foi gravar essa cena, como ela entrou, porque foi tão delicada, parecia para mim uma rosa dentro de um concreto, uma flor dentro de um concreto. Como foi essa cena? O que vocês podem me dizer dessa cena? Então, a gente, acho que não é menos importante, acho que o filme, a gente tentou buscar justamente sair de uma coisa só, por exemplo, entrevistas com os profissionais e ir para uma sensorialidade que a gente fala, né, que tem a ver com isso, com a música, com o tato, com a pele, com a água, com o som da UTI, com o som. Então a gente optou por deixar as músicas que surgiram durante a gravação. Então Billie Holiday é a Andréa Beatriz que colocou pra gente. A gente foi filmar uma cena, Andréa, pega suas coisas e sai, a gente quer filmar, você sai. Ela... a gente falou, faça como você faz. Como você quer fazer. Como é o seu dia a dia, né? Isso, ela pôs, durante aquela consulta, ela coloca Racionais. Sim. Na UTI, aqui Covid no HC, o paciente pede Amado Batista. Então, foram coisas que foram acontecendo, não foi a gente organizou, vamos colocar. Aquilo emergiu do que a gente estava filmando. Agora, depois tem um trabalho no cinema que eu acho muito importante, que foi feito pelo Paulo Celestino, que é a montagem. Então, o Paulo pegou, a gente filmou Salvador, Recife, São Paulo, tal. Ele foi costurando isso de um jeito, né? E aí vem isso, por exemplo, começa a Billie Holiday e vem um corpo negro que a câmera percorre. Isso tudo é um trabalho posterior de você pensar na montagem, como é que você vai amarrar isso, como é que você vai costurar, como é que você vai criar. Às vezes é por aproximação, às vezes, por exemplo, tem uma cena que aparece a Andréa examinando um paciente, ela segura, ela ausculta, ela pede para ele inspirar, e corta para uma cena que é um outro médico meio que auscultando atrás das grades, assim, de um jeito, nem pede para o paciente levantar a camisa, tá ali auscultando. Então, esse tipo de coisa a montagem vai criando, né? Que são cenas que se complementam ou cenas que se chocam. E aí, a partir disso, vai criar um outro pensamento, uma outra... Então, a montagem, por exemplo, desse filme, eu acho que ela foi fundamental para chegar nisso que você fala, que eu sinto que é uma flor que se abre no meio do concreto. Tudo isso são vários artistas, digamos assim, né? E aí o som também, teve o Edson Seco que fez o desenho do som. Então, por exemplo, está lá numa UTI, a Eli, que é uma médica indígena, que a gente acompanha, né, em Castanhal, entra o som da floresta. Na hora que ela fecha os olhos, entra um som como se fosse uma coisa interna dela, né, enfim, de quem ela é. Tudo isso é pensado por um profissional que vem do cinema e faz um desenho do som. Então, enfim, são muitas pessoas, né? Nós dirigimos, mas assim, tem muitos profissionais muito legais e que foram geniais também, assim. É mesmo. Aí, falando das cenas do filme, Quando Falta o Ar, eu vou citar aqui, eu vou abrir uma aspas, já que a gente falou da UTI, do Amado Batista, eu acho que é mais ou menos nessa hora. Um senhor, ele fala, 23 netos,
15 bisnetos, 8 filhos. Não é um senhor, é uma profissional médica, fala para ele. 23 bisnetos, 23 netos, 15 bisnetos, 8 filhos. Imagina a festança que vai ser quando o senhor voltar. Palavras de uma profissional para um senhor. Se a gente olhar somente esse ser vivo, nós estamos falando ali de 40 vidas, né? E nós vemos diversos profissionais promovendo o cuidado no filme. E assim, a gente também não vê diversos profissionais que promoveram ou diversos profissionais que não promoveram, independente de saúde ou não. E eu me pergunto, vocês chegaram a ver quem cuida dessas pessoas, desses profissionais? Da Liz, da Andréa Beatriz, da Conceição? Como foi para eles? Como foi estar ali? O que a gente, assim, foi sempre nosso cuidado era sempre de estar muito conectada com elas, né? Pra gente era muito importante que elas gostassem do filme, que elas se vissem também representadas no filme, né? E o que aconteceu depois que o filme foi lançado, elas chegaram, toda a equipe com elas, fomos recebidos pelo presidente Lula no Palácio, como uma forma de reconhecimento ao trabalho que elas fizeram durante a pandemia para o país. Eu acho que, em algum lugar, o filme também ajuda a... Não sei se cuidar é a palavra, mas é colocar luz nessas profissionais. É mostrar a importância, é ressignificar o que elas fizeram também, né? Então, eu acho que isso a gente buscou fazer, de alguma forma. Foi um período muito difícil para as pessoas ali envolvidas, né? Desculpa. Foi um período difícil, acredito que para todas as pessoas envolvidas. E a gente ouviu muito falar, é uma gripezinha, eu pego, eu morro, estamos todos no mesmo barco, não vamos parar a economia. Mas quando a gente fala de estamos todos no mesmo barco, para mim, o filme já quebra isso com a primeira cena, quando nós temos um barco no meio da Amazônia, eu acredito, Pará. Sim. Sim. E nós temos uma equipe de profissionais de saúde que para ao lado de outro barco para realizar o exame. Então, olha a diferença que nós temos de barcos, de estarmos todo mundo no mesmo barco. Como foi analisar territórios e territórios para vocês, esses diferentes territórios? A gente fala de São Paulo, a gente fala do Pará, Fortaleza, se eu não me engano, né? Recife. Como foram analisar esses territórios e tentar fazer essa conexão de estarmos todos no mesmo barco, mas nós não estamos no mesmo barco? Eu acho assim, Augusto, que nós, enfim, eu e você, né, que somos mais do campo da saúde coletiva, a gente tem claro já hoje os determinantes sociais do processo saúde-doença, né? A gente já entende que as condições de vida das pessoas vão determinar o jeito que elas adoecem, que elas morrem, que elas vivem. Então, o trabalho, onde você vive, o seu acesso à saúde, a sua casa, a sua infraestrutura, enfim, tudo isso determina fortemente, né, o padrão de adoecimento das pessoas e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que é você falar isso no discurso, que é você dar uma aula, que é você escrever um artigo. Claro que são coisas extremamente importantes. O que a gente tenta trazer no filme é através das imagens. Então, como você fala, talvez uma imagem fale mais, né, do que ficar explicando esse tipo de coisa. Então, a nossa tentativa foi essa. Vamos olhar para diferentes contextos. A gente está vivendo uma mesma pandemia. Tem um SUS. Mas como é que é uma UTI lá em Castanhal? Como é que é a UTI do HC aqui de São Paulo? Como é que é? Também não assim, no sentido de, então vamos mostrar só a precariedade, vamos mostrar como falta, né, tá faltando, ou ao contrário, vamos mostrar só que é maravilhoso. Não, eu acho que a gente tentou mostrar diferentes contextos, mas que ali tinha uma coisa em comum, que é essa questão, existe um SUS. Né? E é esse SUS que estava ali segurando numa hora que a gente mais precisou, né? Era esse SUS e eram essas trabalhadoras,
né? Trabalhadores e trabalhadoras que estavam, de alguma forma, segurando aquela pandemia na unha. Então, quando você fala, foi uma gripezinha, foi tudo isso que a gente ouvia, em determinado momento, tem pessoas que questionam por que o filme não mostra, por que o filme não contextualiza. E a nossa opção foi, a gente quer pôr luz nas pessoas que merecem, digamos assim, né? Porque isso já estava sendo muito mostrado. A gente já via essas imagens, as pessoas o tempo todo, a internet, mas por que a gente não mostra quem está do outro lado, tentando salvar a vida dessas pessoas, né? Então, acho que foi isso que a gente foi mostrar. Mas aí obviamente, que a questão, por exemplo, a Andréa tem uma fala que a gente optou por colocar em off, não é uma entrevista, mas aparece, que ela coloca a questão do racismo estrutural como determinante em quem viveu e quem morreu na Covid, né? Então, a gente vai tocando em temas, a Rafaela fala dessa questão de ficar em casa, não é para todo mundo, ou vai morrer de fome, ou vai morrer de peste. Então, vai entrando, acho que toda uma discussão que a saúde coletiva faz sempre, há muitos anos, mas de um jeito muito imagético, um jeito poético, um jeito que vai por outros canais, digamos assim, né? E que eu acho que tem uma força por isso, né? Com certeza. Realmente o filme é um sopro de ar, né? É incrível, a gente está falando de um filme quando falta o ar e o filme é realmente um sopro. Quando eu discutindo ele com meu marido, eu terminei de assistir, fiquei quieto em casa, porque foi assistir quando falta o ar. E aí eu falei assim, foi uma das coisas mais violentas que eu assisti, mas contaram da maneira mais bonita que eu poderia ter visto, mais delicada, mais real sem perder a realidade. E conta pra gente um pouquinho sobre, você falou agora dessa opção de colocar o filme de uma maneira, tirar o foco de pessoas que não são tão importantes, se acham tão importantes, mas não são tão importantes. Como nasceu essa história de tirar essa ideia, de tirar o foco? E como foi debatida entre todas as pessoas envolvidas dentro da produção? Eu acho que começa nisso que a Helena falou, assim, a gente quando decide fazer, não é que você não tinha imagens da pandemia, pelo contrário, o Jornal Nacional, por exemplo, era inteiro sobre a pandemia, né? A gente passou uma fase vendo muita coisa, assim, redes sociais, então, hoje em dia todo mundo produz imagem com celular, então você tem muitas imagens. Aí, por que fazer um filme, então? Já que já tem tanta imagem. E aí a gente decidiu que a gente faria um filme que tentaria uma câmera mais sensorial, né, como a Helena falou, mas que tentaria também sair de um registro jornalístico, que é um registro mais picotado, mais fragmentado. A gente buscaria fazer planos um pouco mais longos, ficar com a câmera observando durante um tempo maior, para ver o que acontece, e trabalhando numa sensibilidade menos do discurso falado, da entrevista, e mais buscando dizer através das imagens. Então, acho que esse é o princípio. E aí, quando você vai para a montagem, você tem que fazer as opções do que entra e do que não entra. Então, quando vinha essa ideia, não, mas então tem que mostrar o Bolsonaro falando da gripezinha, aí a gente está dentro dessa sensibilidade que a gente está procurando? Está dentro desse fluxo que a gente está procurando? Não está. Então, não precisa ter o Bolsonaro. Mas é importante que tenha informação do que ele fez. Então, a gente coloca uma cartela no final, dando a informação do que ele fez. A gente não precisa sair do fluxo que a gente está procurando, né? Interromper esse fluxo, sair dessa luz para essas mulheres, né? Para esse ponto de vista, se a gente quer colocar apenas uma informação. Então, e aí, a partir daí, tudo que entrava, ficava ou não, ia seguindo um pouco a sensação que a gente ia tendo quando a gente via dentro da montagem. Porque, às vezes, você tem uma ideia racionalmente, assim, vamos colocar essa imagem e depois essa. E aí, quando você vai assistir, não é. Então essa tem que vir pra cá depois. Agora eu tenho uma sensação que é o que eu tava achando que podia ficar mais legal. Então, são opções que vão sendo feitas do ponto de vista racional, mas também do ponto de vista da sensação que aquela sequência causa. Quanto tempo o filme foi editado?
quanto tempo de edição? Uns 6 meses. 6 assim, meses. De primeiro corte, segundo corte, idas e vindas. Porque a gente filmou o final de 2020 até o começo de 21, aí ele é montado e ele é lançado no começo de 22, né? Então foi, assim, 6 meses de filmagem, 6 meses de 1 ano de trabalho, assim. Eu percebi, não sei se foi só eu, quando a gente fala de dar luz a certas personagens, a certas narrativas, eu gostei muito que, apesar de nós termos uma narrativa que muitas vezes mostra médico-centrada, como nós temos a doutora Andréa Beatriz, a doutora Alice, são diferentes corpos médicos. Não são aqueles corpos médicos que nós estamos realmente acostumados a ver, que não tem problema também. Não vou fazer levantamento de juízo aqui. Mas eu lembro também que vocês vão para agente comunitário de saúde, a enfermagem, o pessoal da limpeza. Nós estamos falando do pessoal que trabalha com a população que trabalha com o sepultamento. Sim. Vocês deram vozes, vocês deram luz, palanque para diversas outras profissionais, outras populações que talvez não teriam essa oportunidade dentro de outras narrativas. Como foi isso? Eu acho que enfim, é uma postura que a gente teve mesmo, né? De olhar, como você mesmo disse, por exemplo, na ficção, se você pegar as séries médicas, as principais séries são homens brancos, os galãs, médicos, sim, em geral cirurgiões, né? Sim. Então, assim, tem um protótipo ali de quem é, nossa, isso é o ideal, isso é o profissional que eu queria, né? E a hora que a gente vai para a realidade, quem está segurando a onda ali, quem estavam lá, né, eram principalmente mulheres negras. Então, quando a gente vai filmar, obviamente que a nossa luz vão ser para essas mulheres, essas pessoas, outros profissionais, como você disse. Então, a gente, além de fazer questão, quando chega nos territórios, é isso que a gente encontra, né? É a Conceição, no Morro da Conceição, que é a agente comunitária que está ali tentando sobreviver frente àquilo e ainda ajudar as pessoas que estão ali, porque ela mora ali, né? E ela também estava. Então, enfim, eu acho que isso já vem de uma tentativa nossa de sair de um padrão estereotipado, muitas vezes coloca só um tipo, né, de imaginário do que é o profissional de saúde para mostrar outras possibilidades. Acho que isso a gente já tenta fazer na ficção em unidade básica, né, colocando a equipe de saúde, né, como protagonista da série. E agora, no Quando Falta o Ar, acho que é coerente, né, com essa nossa visão que a gente tem desses profissionais, de como mostrar o SUS e tudo isso. Perfeito. Aproveitando, Globoplay, unidade básica, Globoplay, por favor, quero muito assistir. Né? Dando continuidade nessas diferentes populações, nessas diferentes pessoas que participaram do filme, de todo o projeto, conta pra gente um pouquinho do pessoal atrás das câmeras. A gente já falou de áudio, a gente já falou de montagem, mas conta pra gente como foi especial essas pessoas, como eu posso colocar isso, o quão interessante, o quão bonito, o quão divertido foi trabalhar com elas, mesmo com um assunto tão pesado. Bom, foi uma equipe muito pequenininha, né? Porque a gente estava a gente estava na pandemia antes da vacina. Então tinha um elemento, assim, de ter medo, né? Um momento difícil ali. Hoje a gente até achava ali que estava melhorando, depois a coisa começou a piorar. Eu era aquela pessoa, eu sempre falo que estava lavando o ovo em casa, né? Estava lavando a compra do supermercado. Então, colocar uma equipe nesse lugar que a gente colocou era também uma responsabilidade. Então, todo mundo que foi sabendo, consciente dos riscos que tinha, mas também consciente do papel histórico que tinha ali, né, de registrar todo aquele momento. Então, nossa equipe era eu, a Helena, o Léo Bittencourt, que é o diretor de fotografia. Que é maravilhoso. A Marcelinha, que é assistente de fotografia. O Matias, que era o som direto. E o Thiago Franco, que era o produtor.
Então, era uma equipe de 5 pessoas. E... A gente tinha que se testar. Testava antes, testava no meio. A gente só podia ficar entre nós, porque não podia encontrar outras pessoas. Então, era uma coisa Quando muito... chegava na cidade, a equipe não podia encontrar amigos, tinha que ficar ali concentrados. Então, tinha todo um cuidado. Mas todo mundo muito, assim, consciente, né, de que estava fazendo uma coisa importante. Todo mundo se colocando totalmente, o seu trabalho totalmente à disposição daquilo. E acho que conseguimos, assim, fazer um trabalho com muita harmonia, muito coeso. Foi uma experiência muito forte. Acho que foi uma linha de frente também, sabe? Eu gosto de pensar que a arte também tem esse papel, então que essa equipe que estava ali também estava, assim como os profissionais estavam cuidando das pessoas, essa equipe também estava ali. Assim como o papel, jornalismo, né? Ou tava. jornalistas, tem uma responsabilidade ali de... Nós vamos para as trincheiras, vamos ser as pessoas, né, que vão registrar, que vão... E o que é, assim, curioso que a gente vê hoje, na época a gente achava que iam ter mais registros desse tipo, né? A gente falava assim, nossa, vão ter vários filmes sobre... A gente todo mundo está vivendo isso, então todo mundo vai... E hoje, passado um tempo, são poucos os registros mais. Claro, jornalismo teve muita coisa, mas, assim, do ponto de vista do cinema, uma coisa mais artística... são pouquíssimos filmes. E mesmo o nosso ainda tem uma resistência. Eu acho que o trauma foi tão grande. A gente passou por coisas, né? 700 mil pessoas morreram e eram pais, filhos, amigos, né? Então, todo mundo, de alguma forma, foi afetado por isso. E aí, muita gente não quer ainda. A gente já teve essa experiência de estar passando filme e pessoas saírem, porque desperta gatilhos. Ou... para pôr num streaming maior, por exemplo, uma plataforma, a gente já ouviu, olha, as pessoas não querem mais falar de Covid, as pessoas não aguentam mais esse assunto. Então, assim, essa dificuldade que eu acho que o Brasil tem em geral, né, de olhar para o seu passado e falar sobre as suas feridas, e preferir fingir que nada aconteceu, a gente sente ainda muito na Covid. Por isso que a gente fica feliz de vir aqui falar com você, de apresentar o filme aqui na faculdade, porque é um jeito... Vamos falar sobre isso, né? Precisamos falar disso, né? Sim. Porque senão você fica fingindo que nada aconteceu. E foi, há pouco tempo atrás, uma coisa, assim, tenebrosa que a gente viveu. Além de uma pandemia mundial, a gente tinha um governo da morte. Então, assim, o que a gente viveu foi muito pesado, né? Eu acho que eu tenho alguns dados bem leves, mas eu lembro que quando vocês começaram a gravar no final de 2020, nós estávamos falando de 150 mil mortes. Um ano depois, nós já estávamos no 400 mil mortes. Terminamos a 2022 com 650 mil vidas perdidas e as pessoas ainda debatendo medicamentos ineficientes, ações ineficientes, violências contra determinadas populações. Então, é muito necessário a gente estar discutindo isso aqui agora. Porque a gente não pode esquecer o que nós passamos com a Covid-19, nós não podemos esquecer o que nós passamos lá atrás com a gripe espanhola, que inclusive eu fui pesquisar, ofereceram cloroquina. Exatamente. Então, assim, Nossa, é que loucura. cíclico a coisa. Então, a gente precisa falar de memória, não necessariamente para reviver aquela coisa de maneira dolorida. A gente precisa falar de memória para entender como nós vamos ser como sociedades no futuro. E com esse gancho eu faço uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados e convidadas. Eu queria saber de uma maneira pessoal, mas também sobre o filme. Eu quero saber o que memória significa para vocês e como que vocês acham que o filme, quando falta o ar, vai significar para a memória mais para frente. Então, é bonita essa pergunta, porque eu acho que, pessoalmente, assim, tudo que eu fiz no audiovisual tem a ver com memória. Em algum lugar, de formas diferentes, tem a ver com memória. E talvez trabalhar com memória seja a gente conseguir, como se a gente pudesse guardar o tempo, né? Segurar o tempo.
registrar um tempo para depois trazer pro presente, né? Porque o tempo vai passando. O tempo vai passando na sua frente. Então, se você vê alguma coisa que aquilo pode te ajudar a entender mais para frente o mundo, é como se você tivesse que registrar, segurar para trazer, para poder olhar para aquilo, né? Eu gosto de pensar no filme como uma mensagem na garrafa jogada no oceano, né? Quando você joga a mensagem, depois daqui muitos anos alguém vai pegar aquela mensagem e vai abrir, vai tirar da garrafa e vai entender aquela época, né? Onde aquilo foi vivido. Então, eu acho que tem uma função de você, que é isso que você falou, de você entender uma coisa que aconteceu para não repetir os mesmos erros, para olhar para aquilo. Mas também tem uma função de você possibilitar que novas gerações, daqui 50, 100 anos, possam entender o que aconteceu, né? Então, eu acho que se o nosso filme servir para um estudante daqui 50 anos que vai digitar lá, vai falar para a inteligência artificial como foi a pandemia, taranã, e a inteligência artificial vai sugerir o quando falta o ar, já valeu. Porque aí ele vai ver o SUS, ele vai ver essas mulheres, ele vai ver uma história de luta, né? Ótimo. Helena? Eu acho que é tudo isso também. Veio para mim muito assim, a coisa de ressignificar o passado, né? Porque eu acho que a gente sempre, a hora que a gente volta, por exemplo, esse filme, a gente vai assistir hoje, já é um novo filme, porque nós estamos num outro momento político, já aconteceram outras coisas, já as futuras gerações podem assistir e aquilo está em outro contexto histórico, então a memória ela também não está deslocada do seu momento, né, histórico, digamos assim. Então, você ter, por exemplo, aqui, você ter esse centro de memória da saúde pública é importantíssimo para as novas gerações que não conhecem, que não sabem que já tinha o SUS, né? As pessoas não sabem que isso foi uma luta, não sabem como era, não existia saúde pública organizada, não existia. E para as pessoas do próprio presente ressignificarem aquilo que elas próprias viveram. Então, por exemplo, a gente viveu a pandemia e ter um filme desse que resgata essa memória, mesmo para nós mesmos que vivemos, independente das futuras gerações, já é um momento de ressignificação, de falar sobre isso, de tentar trabalhar, né? Acho que do mesmo jeito que na terapia a gente fala das coisas que aconteceu e isso já é terapêutico, você narrar o que você viveu, você ter filmes, qualquer objeto que resgate a memória, faz com que as pessoas tenham que trabalhar sobre aquilo de alguma forma e ressignificar, né? E isso eu acho que é muito terapêutico também, né? Por isso que é importante o Brasil conseguir sempre resgatar a sua memória, né? A sua história, enfim. Ótimo. Bom, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Saindo daqui, nós vamos para uma sessão super especial, então não fico triste hoje. Mas eu queria terminar com vocês perguntando como as pessoas podem entrar em contato. Se vocês tiverem um novo projeto, alguma coisa que vocês queiram falar para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, conta pra gente. Contato e projetos. Bom, acho que o jeito mais fácil de acessar é rede social, né? @HelenaPeta, @AnaPeta. Tem uma página do filme, Quando Falta o Ar, @Quando Falta o Ar. Ele hoje está na Claro TV, então assim as pessoas podem ter acesso. Nesses eventos, por exemplo, muita gente manda mensagem para a gente tem ido para debater, para discutir, a gente libera o link, porque a gente quer que o filme seja visto pelas pessoas, né? A gente, enfim, a gente filmou as enchentes do Rio Grande do Sul ano passado, o papel da Força Nacional do SUS durante as enchentes, então a gente tem trabalhado nesse filme. Agora, o nosso mais novo projeto, digamos assim, e outros, né? Eu acho que a força que tem a área da saúde, assim, puxando para o meu lado, e essa discussão que a gente faz da saúde coletiva, dos determinantes sociais e tudo isso, eu acho muito forte com esse diálogo com a arte, sabe? Eu acho que, assim, para mim
projetos 1000, digamos assim, porque a gente está falando isso, de humanidade, de pessoas, do que é saúde, do que é doença, do que é o morrer, é muito... para mim tem uma relação totalmente direta, assim, né? Você falar de saúde, você trazer isso para o campo da arte, da poesia, das imagens. Então eu e a Ana, a gente se encontra, já vem várias ideias novas, assim, não tem fim, ideias não faltam, o que a gente precisa são meios para realizá-las, né? Mas assim, agradecer demais estar aqui, pra gente é muito bom, a gente foi muito bem acolhido, né? O Augusto é incrível, esse centro de memória, vida longa, tomara que tenham vários... A gente vai abrir agora o Cine Memória, né? Isso, é a nossa primeira que é uma sessão. honra. Então, isso é muito lindo. Mas que tenham muitos filmes maravilhosos, né, pela frente. E o Cine Memória abriu hoje, no dia que o SUS faz 35 anos. Ao acaso, incrível. Não sabíamos. Mas é tudo uma... Tudo foi uma... universo conspirando. Sim. E pra gente é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Não, é nossa. Queria agradecer muito Helena Peta, Ana Peta, agradecer o Adolfo, que cuida da gente aqui, toda a parte técnica, agradecer a Alessandra, que faz parte do nosso centro de memória, a professora queridíssima Maria da Costa Cristina Marques, que cuida de todo esse espaço, que possibilitou estar aqui, que acreditou estar aqui. E a gente termina sempre falando que esse espaço, a USP, as universidades públicas, são de todos. A gente tem que quebrar a hegemonia. A gente acha que a universidade é só para um tipo de pessoa. Não é. É difícil quebrar a roda, gente. Eu não estou falando que é fácil. Tá? É mais fácil para alguns, mais difícil, infelizmente, para outras pessoas. Mas a universidade pública está aqui para você. A Faculdade de Saúde Pública está sempre aberta, nós não temos catracas, nós recebemos todos. Então venham, ocupem. O vestibular da USP aí está chegando, se inscrevam, peçam isenção e tentem, porque esse espaço é de vocês. Esse espaço não é meu, não é da Ana, da Helena, é de todos. Então venham. Participem com a gente aqui, construa algo novo. Venha participar aqui. Quem sabe não é você aqui apresentando o podcast, quando é o podcast Memórias que Falam. E um monte de outros filmes no Cine Memória. Então, obrigada por tudo. Desejamos a todos uma excelente noite, dia, tarde. E obrigado, Ana e Helena. Obrigada a você.